Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No dia 23 de março de 2025, estaremos estudando a lição 12, que tem como título A Igreja tem uma natureza organizacional. E a leitura diária de segunda-feira, dia 17 de março de 2025, foi intitulada Uma reunião de ministério para a consagração de presbíteros. O texto escolhido se encontra em Atos capítulo 14, versículo 23, que diz: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Atos capítulo 14, versículo 23, na versão NVI. O texto de hoje faz parte do relato dos últimos passos dados por Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária da igreja cristã. Percebe-se o cuidado dos apóstolos em relação às almas conquistadas e o zelo pelas igrejas por eles fundadas. Os que se convertiam eram por eles fortalecidos e encorajados a permanecerem na fé, dizendo que é necessário que passemos por muitas tribulações para que entremos no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22. Mas como fazer isso sem uma liderança, sem um pastor ou ministro que seja responsável pelo rebanho? Ora, era necessário preparar e designar novos obreiros para atuarem em cada igreja como anciões, presbúteros, que tem como raiz o termo presbos, que significa idoso e, por extensão, traduz a ideia de uma pessoa experiente, respeitada na comunidade. Mas essa não era a única exigência para assumir essa função na igreja. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 7 e Tito capítulo 1, versículo 6 a 9, temos as qualificações para a inclusão de pessoas no presbitério. Além disso, esse ato deliberativo deve ser precedido de oração e jejum, como vemos no texto lido. O próprio Senhor Jesus Cristo passou uma noite em oração antes de escolher os seus discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 12, deixando-nos, pois, o exemplo. Muitos dos problemas que temos no ministério da igreja hoje poderiam ser evitados se fôssemos mais criteriosos e dependêssemos mais do Espírito Santo no momento de separar e consagrar obreiros. Em nossa lição, veremos como Paulo instruiu a seu filho na fé Tito a fazer o mesmo, designar presbíteros para atuarem na igreja de Creta. Tito capítulo 1, versículo 5. Separar e constituir líderes faz parte da organização da igreja. Como estudaremos no próximo domingo, a igreja é um organismo e uma organização. Como acontece em nosso corpo, no qual há vários órgãos e cada um exerce a sua função específica, a igreja é composta de várias funções eclesiásticas, conforme vemos em Efésios capítulo 4, versículo 11, as quais precisam trabalhar de forma conjunta para o crescimento do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 16. Em nossos dias, temos visto movimentos como o dos desigrejados, que pretendem desconsiderar o ministério da igreja e suas funções. Entretanto, a natureza organizacional da igreja é bíblica. Além dos presbíteros, em Atos 6 foram separados 7 varões para tratar da causa das viúvas, homens que em Filipenses 1:1 são chamados de diáconos e são citados juntos com os bispos, palavra que no original é episcopos, que traduz a ideia de supervisores ou guardiões. Daí entendemos que quando Tito, Paulo e Barnabé escolheram homens para cuidar das igrejas, eles estavam constituindo presbíteros ou anciões, ou bispos, ou pastores, como vemos em Atos 20, versículo 17 e 28. Versículo 17 diz: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Já o versículo 28 diz assim: Olhai por vós mesmo e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Portanto, consagrar obreiros para a obra de Deus é uma necessidade, e tê-los em grande estima também. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13 dizem assim: E rogamo-vos, pois, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.